Owaira se tongere wai tongere Iranama iroyai tongere Mitakuye Oyasin. À medida que vamos entrando em contato com os animais, nós descobrimos que alguns deles habitam em áreas muitas vezes distantes de nós. E isso pode nos mostrar que, enquanto somos agraciados com alguns animais, outras áreas de outras partes do mundo são agraciados com outros animais. No fim das contas, o objetivo é observarmos a Terra, a Mãe Terra, como uma única unidade. Lembrando que sob a visão do Grande Espírito não existe separação. E à medida que nos conectamos com os animais de poder, que é a representação simbólica deles na nossa consciência, nós vamos descobrindo que o nosso instinto pessoal funciona de uma maneira extremamente particular. O objetivo da nossa conexão com os animais de poder, da nossa conexão com o nosso instinto, é lembrar que você não precisa justificar quem você é, mas você precisa conhecer quem você é. O seu comportamento instintivo nem sempre poderá ser compreendido, às vezes nem mesmo por você. Às vezes você tem vontade de fazer tais coisas que outros ao seu redor poderiam achar estranho. Isso é o seu movimento instintivo. Você deve de alguma forma ouvi-lo, porque isso te conectará novamente com a sua essência, com o grande espírito que habita em seu coração. E nem sempre você vai entender por que o seu instinto se manifesta como se manifesta. É como se fosse o grande espírito se experienciando a partir de você. O que você sente, o que você gosta, o que você quer. Ouça isso. Mesmo que ninguém concorde, mesmo que ninguém acredite, isso vale muito para você mesmo. Hoje nós vamos para o xamanismo da África e vamos de encontro ao elefante. Elefante, nobre e agraciado animal, me leve de encontro às minhas origens e restabeleça os meus laços familiares. No xamanismo, nós podemos dizer que o elefante representa as origens. Quando nós estudamos o comportamento dos elefantes, nós descobrimos que eles são dirigidos e liderados pela matriarca. A matriarca é aquela mais velha e maior. Os elefantes compreendem que, devido ao seu tamanho e à sua idade, ela consegue liderar melhor todos eles. E a matriarca está intrinsecamente relacionada com o sagrado feminino. Quando nós falamos das nossas matriarcas, nós vamos para as nossas mães, avós, bisavós, tataravós e toda a nossa origem feminina. Sendo o elefante o animal símbolo das nossas origens, ele está também relacionado às nossas memórias. Junto da baleia e da tartaruga, o elefante nos lembra de nos reconectarmos novamente com a nossa terra. O elefante, de forma específica, ele nos leva à conexão, à reconexão e ao reestabelecimento dos nossos laços familiares. Isso a matriarca nos ensina. Sendo o maior animal terrestre de todos, ainda assim ele representa gentileza e passividade. Ele é um animal herbívoro. E mesmo com todo aquele tamanho, ele não representa nenhum perigo. Claro que existem exceções, como todo animal que se sente ameaçado. O elefante também é símbolo da temperança. Nós podemos traduzir a temperança com a aceitação e o movimento. Você aceita o que o grande espírito lhe entrega, mas você também se movimenta em direção à realização do que você compreende como melhor para você. Quando nós vamos para a mitologia hindu, nós encontramos alguns deuses que têm o elefante como montaria. Então é dito que eles iam para a batalha montados em elefantes. Então o elefante, por todo o seu tamanho, é também símbolo de força. Porém, por não ser um animal predador, ele representa toda aquela força de alguma forma contida em bondade. Por mais que os deuses hindus montassem os elefantes durante as batalhas, segundo a história,
Ainda assim, eles estavam representando que a força do grande espírito não precisava ser usada apenas com violência. E ainda na mitologia hindu, nós conhecemos o deus elefante chamado Ganesha. Sharanam Ganesha. Ganesha é aquele que retira ou coloca os obstáculos no nosso caminho. De alguma forma, ele é aquele que regula o nosso movimento. Até que ponto nós estamos aptos a darmos sequência em algumas coisas na nossa vida? Estaremos com os nossos caminhos livres ou ainda não? Ganesha é aquele que deve ser saudado primeiro, antes de todos os outros deuses, porque é ele quem diz se o caminho estará aberto ou não. Além do mais, Ganesha, como símbolo do elefante, também representa o deus da fortuna. E quando nós falamos de fortuna, inicialmente nós pensamos em dinheiro também. Fortuna pode ser traduzido como o acaso. Qual é o seu destino? O que lhe espera ali na frente? Além do mais, fortuna também pode ser traduzido como sorte. Então temos Ganesha como o deus da fortuna, o deus da prosperidade, o deus da sorte. Tudo isso símbolo também do elefante como animal de poder. Devido a todo o seu tamanho, principalmente o tamanho da sua cabeça, o elefante também está conectado ao intelecto. Justamente por ele estar relacionado às origens, ele detém a memória das famílias, ele detém a memória das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Quando nós estamos em falta com o elefante como animal de poder, poderemos estar em falta com os nossos laços familiares. Muitas vezes eles são extremamente desafiadores, mas ainda assim nós precisamos lembrar que existe um propósito para termos a família que temos. Nada é à toa. A nossa família geralmente tem o poder do afeto. O que significa o afeto? Nós podemos dizer que o afeto é aquilo que te influencia, seja para o bem, seja para o mal. Então, de alguma forma, os nossos familiares nos afetam. E esse afeto nem sempre é bom, nem sempre é agradável. Quando alguma pessoa te afeta, te atingindo em raiva, em ira, em desprezo ou algumas dessas características, desses sentimentos mais negativos, alguma coisa isso está querendo te dizer. Por que que isso acontece? Tudo deve ser investigado. Quando nós estamos em falta com o elefante como animal de poder, é um sinal de que os nossos laços familiares devem ser ressignificados, mesmo que aqueles que sejam da sua família não estejam presentes na sua vida mais. Lembrando que não é porque alguém é nosso familiar que nós devemos mantê-los por perto. A gente só pode fazer a nossa parte na nossa evolução. Se nós estamos fazendo a nossa parte para o nosso progresso, nós não podemos garantir o progresso daquele familiar. Então, às vezes, eles podem representar até mesmo uma certa âncora nas nossas pernas. Mas ainda assim são familiares que representam uma parte nossa. Nós viemos da mesma árvore. Isso deve ser respeitado e honrado. Então o elefante, tendo a matriarca como líder, é o representante do sagrado feminino, um deles. Quando nós falamos do sagrado feminino, nós estaremos falando das nossas emoções e do nosso valor, conectados intrinsecamente ao nosso corpo físico. Então o elefante nos lembra da conexão com a nossa natureza corporal. Até que ponto nós estamos nos cuidando emocionalmente e fisicamente? O elefante, sendo o guardião então do sagrado feminino, ele nos lembra do carinho. Quando nós falamos de carinho, nós estamos falando do tratamento de algo que nos é precioso. Os nossos baús com tesouros, as nossas raízes, aquilo que nos mantém de pé. Se você não tiver raízes fortes, você não consegue crescer e ter uma copa cheia de frutos. Então o elefante nos lembra da conexão com as nossas raízes, da importância de reconhecermos a nossa força, lembrando que nem sempre ela precisa ser usada de forma agressiva, mas ainda assim ela deve ser reconhecida. E à medida que nos conectamos com os nossos instintos, vamos chegando na conclusão de que somos únicos. Mesmo vindo de uma família, ainda assim o nosso instinto se manifesta de uma maneira extremamente particular.
À medida que nos conectamos com os animais de poder, nós teremos mais afinidades com alguns, e quando nós juntamos o simbolismo de todos eles, nós vamos encontrando a nossa manifestação pessoal do instinto.